Olá, boa tarde, meus amigos, tudo bem? Janeiro, dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, e decreto do presidente Lula aí na questão das armas, tá? Então eu venho, através de um vídeo, dar uma explicação e a minha visão do que está ocorrendo hoje no ramo das armas, com a intenção mais de acalmar e não criar um tumulto, não criar uma discórdia entre todo mundo. E eu peço a compreensão de todo mundo que vá assistir esse vídeo, que assista ele até o final. Vai ser longo, tá? Não vai ser 1, 2 minutos, não, vai ser longo, tá? E eu peço a gentileza de assistir até o final. E, por favor, a intenção principal é diminuir um pouco os contatos que a gente também está tentando entender o que vai acontecer aí pela frente. E a intenção principal é tentar reduzir um pouco esses contatos aí desnecessários e que todo mundo entenda que a gente também está no mesmo barco aí de todo mundo, tá? Então, começando do porquê eu digo que eu entendo o que está acontecendo por causa desse decreto vetando os outros decretos do presidente Bolsonaro, que eu quero que todos façam uma pesquisa. Entrem no Google, todo mundo tem a mágica na mão de pesquisar no Google, e pesquise CAC, notícias, tá? E aí a gente vai entrar aqui com poucos dias atrás, não estou falando nada retroativo muito longo, não são 4 anos, eu estou falando de 2 semanas, tá? Então, há 3 dias atrás aconteceu o seguinte: homem com registro de CAC é morto com a própria arma em tentativa de roubo, tá? Eu estou lendo aqui na tela do computador. Cidadão aí talvez tentou ser herói, alguma coisa assim, tá? Isso aí é leve, tá? Vamos lá. Mais um CAC é preso em Patos de Minas por transporte de arma e drogas, tá? Uma outra aqui de uma semana atrás. CAC preso por colocar bomba perto do aeroporto de Brasília, né? Esse aí todo mundo soube. Outra aqui, ó. Foragido, traficante enganou o exército, conseguiu se registrar como CAC com documento falso e comprou o arsenal. Essa é boa, né? Que aí demonstra a falha, né? Um outro aqui, ó, que é o mais grave de todos, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo depois. Polícia Federal combate fraude em registros de CACs, tá? Isso é em Goiás, uma loja de armas envolvida, despachantes de armas envolvidos, com emissão falsa de documentação, armas sendo entregues com documentação falsa, e não é pouca arma, não é pouca gente, tá? Então, eu não vou entrar no assunto de cada um, isso aí é de cada reportagem aqui, mas eu peço que cada um pesquise e verifique. E vão um pouquinho mais longe também. A gente tem Roberto Jefferson, tá? Dando tiro de fuzil contra a Polícia Federal, arma registrada como CAC, tá? Outro, a Zambelli, né? Lá em São Paulo, correndo atrás do rapaz lá, né? Deplorável a situação, né? Então, arma é algo que te dá uma superioridade, dá, né? Mas eu acho que o ser supremo é aquele que se cala e vai embora, porque ele poderia ter resolvido de outra forma, mas ele foi muito superior em ter ido embora, tá? Então, assim, ó, eu já vou começar nesse ponto aí, porque os CACs viraram um problema, né? Eu não estou falando isso agora, eu estou falando isso já há um bom tempo. O pessoal que frequenta aqui a nossa loja, eu já falo isso há um bom tempo, né? Muito antes das eleições. A gente antes trabalhava com atiradores e caçadores. Pessoal que queria ir atirar em clube, queria caçar de uma hora para outra, o pessoal achou que era Power Ranger, que tem que sair destruindo prédio e matando todo mundo, e é isso aí, cara. Tá? Então, o decreto do Lula, que saiu ontem,
ele nada mais é do que uma resposta. É que nem a lei seca que foi para os crimes envolvendo álcool e direção, né? Os bons pagam pelos maus. É isso que acontece no Brasil. É isso que acontece no mundo. É isso que acontece em qualquer sociedade, tá? Então aqui, ó, que no decreto vem é um recadastramento pelo Sinarme, né? Então todo mundo que comprou armas a partir de 2019 vai precisar recadastrar essas armas lá no Sinarme. O porquê disso aí? Né? A polícia quer fazer um recenseamento do que está acontecendo. Lembra a loja que eu citei lá que entregou a arma com documentação falsa? Muitas armas, e não é uma loja, não são duas, não é um despachante, não são dois, tá? São inúmeros, tanto que envolve uma investigação da Polícia Federal junto com o Supremo, tá? Então o que eles querem fazer? É um levantamento dessas armas, do que foi comprado de forma legal ou não, porque houve muito rolo, né? Mas o conteúdo desse vídeo, todo mundo que está correto na sua conduta, adquiriu de forma legal, não sai por aí ameaçando ninguém, não está partindo para irresponsabilidades, né? Não vão temer o decreto. Certo? Então, o primeiro ponto do decreto, né, ele fala que os CRs novos, as concessões, estão suspensas, tá? Isso é por um período de 60, 90 dias, mas quem entrou com a concessão já, via Sisgecorp, quem já tem o protocolo, não tem com o que se preocupar. O mesmo vale para quem já entrou com os protocolos de autorização de compra de arma, apostilamento ou registro, né? A guia de trânsito. Quem entrou, meu filho. É só para os novos agora que está valendo aí o limite de armas, de 3 armas, que ainda tem uma dúvida se essas armas são... Esse limite de armas é só para o Sinarme, porque não está muito bem explicado no decreto. Mas quem entrou com as autorizações está valendo, tá? Então, o seguinte ponto, que muita gente está falando assim, vão recolher as armas e não sei o que. Não tem recolha, não tem cassação de arma, tá? Eu excedi o número de armas, é direito adquirido, né? Ninguém precisa se preocupar quanto a isso. Outra questão é o calibre restrito e o permitido, tá? Então, os calibres restritos estão com a aquisição suspensa desde o dia 6 de janeiro, que foi pelo ministro do Supremo Fachin, onde ele cancelou esses registros, as aquisições, tá? E agora o decreto, ele ele suspende a aquisição de munição e insumos para os calibres restritos, tá? Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho o que é esse calibre restrito. Nos primeiros decretos do Bolsonaro em 2019, ele passou alguns calibres para permitidos, tá? Então a gente tem aí 9mm, .40, .45 nas pistolas, 357 no revólver. Esses calibres, eles eram considerados restritos e passaram para permitidos, tá? O Exército, por sua vez, criou uma portaria passando eles para permitidos, tá? Então, esse decreto de ontem, do dia 1º agora de janeiro, ele não volta atrás, ele não faz esses calibres voltarem a ser restritos, tá? Então, o que é restrito? É revólver 44, 454, 500, as carabinas 44, 454, os fuzis, né? Esses aí continuam restritos, mas agora não dá mais para adquirir. A minha visão é de que essa suspensão via decreto é uma chance de que isso possa voltar, tá? Porque o CAC ele já tinha o direito, antes de 2019, de adquirir os calibres restritos, 44 Magnum, 454, né? O pessoal que é meu cliente há mais tempo, né?
A veiarada, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que sempre pôde. Agora, com esse auê que virou a questão das armas, tá? Aí que foi suspenso, né? Então, esse decreto, como ele tem um grupo de estudos que vai fazer uma análise de tudo, é capaz de voltar, tá? Só que isso cabe a gente entender um pouquinho o que está ocorrendo. Eu quero voltar um pouco mais para trás, tá? O Estatuto do Desarmamento, ele não desarmou ninguém. O Estatuto do Desarmamento, ele colocou regras, tá? E muito do que os meus colegas lojistas, despachantes, o pessoal de clubes, muito diferente do que eles falam, certo? O referendo, ele foi respeitado, porque a pergunta do referendo era: a venda de armas e munições deve ser proibida no Brasil? A população votou não, não deve ser proibido, tá? E aí, foi proibido? Não, nunca foi proibido. Eu sou prova disso, eu trabalho há muito tempo com armas, tá? Esse é meu ganha-pão já há muito tempo. Então, assim, ó, nunca foi proibido. Na época da Dilma, o atirador desportivo de nível 1, tá? Que era o cara que só ia no clube de filiação, ele podia ter 4 armas, certo? Sendo que 2 delas eram de calibre restrito. E aí, se o cidadão ainda fosse atirador e caçador, como caçador ele podia ter mais 12 armas, tá? Dessas 12, mais 2 de calibre restrito. Então, um CAC normal, ele poderia sim ter 16 armas. O CAC simples, não o competidor. Tá? O CAC mais básico, ele poderia ter 16 armas como CAC. Mais 4 lá na Polícia Federal. Então, um cidadão, ele podia ter 20 armas. Tá? O Bolsonaro fez algumas coisas que propulsionaram o nosso mercado, com certeza. Tá? Eu sou muito contente por isso. Não entendam mal, por favor, tá? Mas então, assim, ó, ninguém vai ter armas caçadas, um resuminho até agora. Ninguém vai ser impedido de fazer o CR, certo? Ninguém vai ser impedido. Só que tem uma suspensão de 60, 90 dias até que esse grupo de estudos se forme e chegue a uma decisão, tá? Esse grupo de trabalho, perdão, é assim que está sendo chamado, certo? Esse grupo de trabalho vai ter algumas associações sem fins lucrativos aí, tanto do lado da esquerda, tanto do lado da direita, certo? Então a gente fala de federação, confederação, a própria ANIAN, né? A ANIAN é a Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munições, né? A ANIAN tem interesse. E aí vai vir um recadastramento no Sinarme. Como que vai ocorrer esse recadastramento? A gente não sabe. A Polícia Federal está de férias, tá? Vocês entendem isso, né? Tanto que eu também quero férias, vocês também, né? O pessoal deve estar lá na praia e está recebendo aí um decreto novo na hora e eles não sabem como proceder ainda. Mas para os nossos clientes aqui, conforme saírem as instruções, a gente vai entrar em contato um por um para fazer esse recadastramento. A intenção que eu vejo desse recadastramento é buscar esses rolos, tá? Um outro rolo que vinha acontecendo, que a gente tem a ciência, é que o Exército comprovava o antecedente do estado de residência. Pelo decreto novo, exige os antecedentes dos últimos estados que morou nos últimos 5 anos. Então tinha muitas pessoas que tinham problema no estado do Rio Grande do Sul, mas faziam o CR em Santa Catarina, no Paraná, Mato Grosso, né? E aí, isso aí eles vão buscar, tá? É o único meio de cassação que eu imagino, porque a cassação ela é citada no decreto
só na parte aí dos crimes dolosos, né? Quem responde a crimes dolosos, tá? Então, assim, ó, vamos lá, retomando. As armas de calibre restrito ficam com a aquisição de munição suspensa também. Até 31 de dezembro não estava suspensa. Então, quem não comprou, perdeu o prazo, meu filho. Perdeu, tá? E as guias, quem tem calibre restrito segue normal, tá? O cidadão tem uma Puma 44 ou 454 para caça do porco, continua tudo igual, tá? Só isso aí. Um outro detalhe aqui, o limite de munição do CAC, tá? Que era de 5.000 por arma, certo? Ao ano, agora passa a 600. 600 munições por arma, indiferente se é calibre grosso ou fino, do 22 ao 357, entendeu? 600 ao ano. Mas, se você gastar toda a munição e comprovar para o exército que gastou de forma legal, pode solicitar uma autorização estendendo esse limite para prorrogar esse limite aí, tá? Isso está previsto. O limite de munição para quem tem arma no Sinarme são 50 ao ano, ok? Outra questão, os insumos, né? Pólvora, espoleta, projétil, estojo, tá? Isso aí não consegue mais comprar. Quem tem, quem não tem, não tem. Só deixa bem... mas tudo pode voltar ao normal, né, pessoal? Esse grupo de trabalho, ele tem 30 dias para ser montado. Depois são 60 dias e pode prorrogar para mais 60. Então, essa situação desse decreto do dia 1º de janeiro, ele pode se prorrogar por 5 meses. Mas os limites de munição, as federações, as confederações, os clubes, os representantes da gente, eles vão provar que isso é muito pouco. Né? Por exemplo, num 22, 600 balinhas não é nada. Né? Mas no fim desse grupo de trabalho, eu acredito que volte. Tá? Outra questão, assim, ó. Para frequentar clube de tiro, precisa ser registrado. O que é registrado? É ter CR de atirador ou caçador ou porte federal de arma. Para frequentar clube de tiro, precisa estar nessas condições. Outra coisa, isso aí era um problema também, pessoal. Né? Muita gente aí, a gente que mora aqui numa região pequena, né, o Vale do Taquari, a gente sabe de muitas situações onde todo o pessoal relatava, tava no clube e tava fulano, que é chefe não sei do que é bandidão não sei do que, dando tiro de fuzil, tá? Os clubes estavam treinando a marginalidade também, né? É irônico abanar a bandeirinha do direito, da liberdade, não sei o que, e tá ali atirando do lado de um vago. Né? É isso que estava acontecendo. Menor de idade, tá? Menor de idade só com autorização judicial, volta a ser como era antes. Ok? Um recado aos caçadores, tá? A arma de backup, ela ainda é autorizada. O backup durante o abate, tá bom? Pistola, 357, revólver, tá? Tá autorizado, isso não caiu, mas no trajeto não. Os CACs, pessoal, fiquem muito ligados, todo mundo atento, nada de... O trânsito municiado caiu, tá? Ele tá suspenso, não quer dizer que ele foi derrubado de vez. Um fato importante que eu quero explicar é que o trânsito municiado ele é de 2017. E em 2017, um advogado de Porto Alegre, tá? O pessoal que me vê aí fora do estado, eles vão dizer, a gauchada é louca, né? Eles querem arma, mas os cupincha deles mesmo ficam derrubando aí.
Em 2017, um advogado de Porto Alegre, ele entrou com uma ação civil, suspendendo os efeitos do trânsito municiado. Isso levou, em questão de 15 dias, as federações, as confederações, os clubes, eu como pessoa física entrei no processo, a gente entrou com um processo coletivo, né? E a gente venceu, em questão de 15 dias a gente venceu isso aí e voltou, tá? Então, nada do que ocorre agora pode ser que não esteja perdido, tá? Fazendo um adendo, em 2004, o Lula assinou um decreto onde autorizava o porte de trânsito, só que jogava isso aí para o Exército normatizar, tá? E ninguém nunca normatizou. Mas em 2004 o Lula já previu isso, essa necessidade de segurança, tá? Não me entendam que eu estou defendendo o Lula, tá? Eu só quero acalmar um pouquinho o ânimo, porque tá todo mundo meio acalentado demais com toda essa situação, tá? Então, assim, ó, ninguém vai ter arma caçada sem que faça bobagem, certo? Ninguém vai ter arma recolhida porque excedeu o limite, né? O limite de 3 armas é pouco, né? Eu entendo isso, é pouco, mas isso aí vai voltar. O governo vai estudar isso aí, tá? Tá, então esse decreto de 2004, onde garante o porte de trânsito, ele não caiu, ele não foi derrubado. Tá, pessoal? Então, assim, ó, em resumão agora, bem rapidinho, tá bom? Os novos CRs, as concessões, por 3, 5 meses, não sai, tá? Calibre restrito, não adquire. 9, 40, 45, 357 continua sendo permitido, certo? O trânsito municiado está suspenso por 60 a 90 dias até que esse grupo de trabalho se concretize. O recadastramento a gente vai fazer conforme receber a instrução, tá? Então ninguém precisa sair correndo. Eu peço a pequena gentileza de não ficarem me ligando, e aí, não sei o que, vai tomar patada, né? Munição, são 600 ao ano, ainda precisa comunicar lá no site do Exército, quem está comprando, tá? Não vacilem. E pode solicitar uma prorrogação. Os insumos estão com a venda suspensa, mas quem tem pode continuar utilizando, tá? Frequentar o clube é obrigatório CR ou porte. Os caçadores é permitido portar a arma durante a caçada, não no trajeto da caçada, tá? Fiquem ligados. E aí, assim, ó, façam uma análise, né? Quando a gente tem um Uno, a gente vê quantas pessoas tem um Uno, né? Tu tá dirigindo o teu Uno, aí tu olha assim, ó, aqui tem um Uno, aqui tem outro, aqui tem outro. No momento que a gente trabalha com arma, a informação vem muito pra gente, tá? Então, essas situações desonrosas envolvendo CACs, certo? CACs internos, porque eu sou atirador. O cara nunca botou o pé num clube e ele diz que ele é atirador. E aí, essas situações desonrosas que levaram a esse decreto, tá? Levaram a esse decreto aqui, ó. E aí a gente tem que estar aí brigando depois para conseguir de novo. Mas tem esperança no fundo do túnel. Quem comprou a arma e já entrou com autorização vai receber, pode ficar tranquilo. Quem entrou com o CR vai poder entrar com todos os passos. Podem ficar bem tranquilos que tudo vai fluir. Só não pode ultrapassar de 3 armas ainda a princípio, tá? Essa questão da quantidade de armas no CR, isso não está bem explicado. Não está bem legível ainda. Se são 3 como atirador e mais 3 como caçador, se são só 3.
E isso aí a gente vai fazer uma análise aí e vai repassando, tá bom? Relembrando que esse limite é para os novos, tá? Outra coisa, o registro vai passar 5 anos. CR, registro da arma, são 5 anos. Mas quem tem de 10, tá valendo, tá? É direito adquirido, ninguém tá tirando direito de ninguém, ninguém tá... Até porque vocês pagaram por isso, certo? Você pagou por um CR de 10 anos, foi o que o governo lhe vendeu. Você pagou um registro de 10 anos, você pagou uma guia de 3 anos, foi o que foi lhe oferecido e você comprou, tá? Então, ninguém vai ter nenhum direito subtraído, tá? A gente tem algumas regras no momento que parecem um pouco extremas, mas se vocês fizerem uma análise da sociedade, do que virou essa situação caótica, onde os CACs estão envolvidos e o líder principal fugiu, né? Então a gente está aí à mercê, tá? Eu acredito que esse decreto ele veio para uma forma de conciliar, tá? Porque amanhã ou depois o STF ia cortar todo mundo, tá, pessoal? Então, assim, ó, o decreto ele não é tão ruim como todo mundo tá analisando, não, tá? Finalizando, quem assistiu até o final não tem presente, não tem brinde, não tem nada, tá? Ajudem a repassar. Quanto mais repassar a informação, melhor. E outra coisa, quem ainda não tem as 3 armas, quer comprar? Pode comprar. Só tenham um pouquinho de paciência. As fábricas estão de férias até dia 16, isso é normal. Até o dia 16, as fábricas principais, Tauro, CBC, a Arex, todo mundo já divulgou férias até o dia 16. Aqui a gente também está com os estoques zerando, quase zerados já. Da mesma forma, eu peço um pouquinho de gentileza, eu peço a gentileza aí de terem um pouquinho de paciência com os documentos, porque os milicos também estão de férias, né? Alguns. Então, tem muito documento atrasado, com o prazo atrasado, tá? Mas é questão de paciência, tá? Um forte abraço para todo mundo, muito obrigado pela atenção. Para quem me aguentou aí nessa quase meia hora, um ótimo 2023 para todo mundo e esperança aí.